Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação 24 horas para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamasaki. Olá, Edson. Olá, Nando. Olá, pessoal. Mais uma vez, uma alegria muito grande a gente poder compartilhar aqui esses minutos, né? Falando a respeito do Evangelho de Jesus e falando a respeito da doutrina espírita. Lembrando, como sempre, que esse nosso quadro aqui fala de psicologia, fala de espiritualidade, né? Então, sempre com essa visão aí, abordando essas mensagens de Jesus. Vamos lá, Nando. Muito bem, olha, hoje a gente vai trazer aqui no nosso querido Emmanuel, né? Caminho, Verdade e Vida, mais um capítulo, né? Que o Emmanuel sempre está aqui conosco em vários programas aqui nosso. E antes da gente prosseguir, eu queria dar um recadinho. Para você acessar esse conteúdo, né, mais uma vez, ou quiser buscar outros conteúdos que estão lá no portal Mundo Maior, vá na busca do YouTube. No YouTube vai aparecer uma busca. Quando você entrar no site do YouTube, aparece uma busca. Coloque lá, Portal Mundo Maior. Ao clicar ali, vai aparecer um logotipo, que é o símbolo do Portal Mundo Maior. Clica no logotipo. Aí vai aparecer playlist embaixo, clica em playlist, vai com o dedinho ou com o mouse aí, depende do aparelho que você estiver, vai chegar lá no Alvorada. Tem centenas de programas e mais de 100, com certeza, com o nosso Edson Hamasaki. Muito bem, então vamos lá ao nosso capítulo de hoje, né, que o Emmanuel traz para nós, é o capítulo 24, O Tesouro Enferrujado. E aquela passagem, né, que ele traz sempre para nós, o Emmanuel, do Evangelho de Jesus, quando Tiago, no capítulo 5 e versículo 3, diz: O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam. Então, esse aí é um cortezinho, é um recorte que ele faz neste capítulo, né, Edson? Isso aí. E essa epístola de Tiago, ela é bem pequenininha, ela está ali entre Hebreus e Pedro, só são 5 capítulos, ela é, eu acho que uma das menores mesmo, né, do Evangelho de Jesus. E aí, gente, como sempre, né, é, quando você pega assim, você pega Caminho, Verdade e Vida, por exemplo, são vários pequenos itens, né, que Emmanuel faz um recorte, ele pega uma passagem do Evangelho e faz a leitura dele a respeito dessas passagens. Então, como sempre, sugerindo a vocês que tenham uma Bíblia, né, que tenham o Evangelho de Jesus à mão, para vocês sempre irem lá na fonte, dar uma lida, né? E é muito legal porque conforme você vai fazendo isso, você vai entendendo melhor que a Bíblia, o Evangelho, não é uma coisa distante de nós. Pelo contrário, ela conta a passagem de Jesus aqui entre nós. Ela fala, cada um dos evangelistas, né, cada um daqueles que escreveram aqui uma epístola, alguma coisa, né, um livro que aparece aqui, é a leitura deles, a interpretação que eles fizeram do que ouviram de Jesus, né, dos ensinamentos de Jesus. E aí, de novo, vou recomendar também que vocês assistam The Chosen, né? Que é uma montagem, tem algumas coisas relativamente romanceadas, mas que procuraram trazer mesmo o mais próximo possível de como está no Evangelho, né? Mostrando Jesus entre nós. E é muito bacana, porque traz Jesus muito para perto de nós, né? Não é alguém longe, Deus, porque vamos combinar que Deus
tá meio longe, né? A gente tem, inclusive, uma dificuldade para entender Deus, né? Ali, inclusive, a grande, eu diria, dificuldade de Kardec é a primeira pergunta que ele faz para os espíritos, né? Escuta, o que é Deus? Né? Inclusive, ele nem personaliza. Ele não pergunta quem é, não é alguém. É o que é, do que se trata, né? E aí a resposta, vocês sabem, né, que os espíritos dão inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ah, legal, beleza, né? Mas e daí? Né? Aí eles explicam. Escuta, não adianta a gente querer explicar Deus para vocês, porque vocês ainda não têm o necessário para conseguir compreender. Como assim? Tá me chamando de burro? Claro que não, né? É que seria a mesma coisa que tentar ensinar álgebra linear para uma criança que está sendo alfabetizada. Ela ainda está aprendendo os números. Não adianta querer ensinar, tentar ensinar álgebra linear para ela por enquanto. Por quê? Ainda precisa aprender uma série de outras coisas para aí sim poder compreender, né? E tá tudo certo. Primeiro os números, depois conjunto, aí depois pares e ímpares, aí depois soma, subtração, divisão, multiplicação e vai embora, gente, né? Equação de primeiro grau, equação de segundo grau, para ir lá na frente, depois que você já aprendeu uma série de coisas, né? Depois que você já compreendeu uma série de coisas, aí vamos entender do que se trata a tal da álgebra linear. Deus para nós é a mesma coisa. Vai chegar um dia, vai chegar um momento que, como Jesus, nós já teremos os recursos necessários para realmente poder compreender Deus. Por enquanto, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nosso papai, nosso criador, né? Aquele a quem a gente precisa e deve respeitar. Por isso que para todos nós, Jesus, por ser um irmão mais velho, né? Ele fica muito mais próximo de nós. Jesus usou um corpinho igual a esse que nós estamos usando neste momento, né? Ele encarnou aquele entre nós. Ele precisava ter feito isso? Não. Ele fez o quê? Por amor mesmo, né? Por amor, por carinho, para dar o exemplo, para mostrar para nós que nós temos condição, sim, de chegar até onde ele está, né? Provou, mostrou que podemos. E beleza. Por isso que recorrer a Jesus, tê-lo próximo de nós, nos colocarmos nas mãos dele, fica muito mais fácil, né? E pensar Jesus e mentalizar Jesus, né? É muito mais tranquilo e muito mais fácil para todos nós. Beleza? Então, quando ele fala, né, Tiago, lá no capítulo 5, versículo 3, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, na prática, se você for lá, ele está falando de não lidar adequadamente com os bens materiais, de colocar os bens materiais acima dos bens espirituais como alguma coisa mais importante e pior. Na prática, na verdade, né, do que Tiago está falando aqui com ferrugem, como ferrugem, o que ele está chamando de ferrugem? Você fazer qualquer coisa, sabe, para conseguir esses bens materiais. E aí que é quando pega. Além de colocar como alguma coisa mais importante, ainda por cima fazer qualquer coisa para conseguir. Infelizmente, basta a gente olhar a nossa volta nesse planeta de provas e expiações em que a gente está vivendo, e infelizmente a gente vê mesmo isso acontecendo a todo momento. Guerras são travadas né, por causa de coisas materiais. Muitas pessoas perdem a vida ou são escravizadas por causa de coisas materiais. Então,
Ele nos alerta e a gente tem que estar alerta, né? Veja, não se trata de ficar criticando o amiguinho do lado. Se trata de olhar no espelho, escuta, tem alguma coisa que você está fazendo e não deveria estar fazendo em função de coisas materiais? Aí vamos com o Emmanuel junto aqui, porque ele faz alguns apontamentos que eu diria não é muito difícil. E lembrem-se, tá, gente? Nunca se trata, porque é muito mais fácil, né? Olhar para o vizinho e criticar, apontar o dedo para ele. Não se trata disso. Se trata de olhar para nós mesmos. É vigiar e orar sem cessar. E não é vigiar o amiguinho, não é vigiar o vizinho, é vigiar a si mesmo. Né? Foi isso que Jesus pediu para que a gente fizesse. É ou não é, Nando? Exato, senão a gente vai ficar só olhando para os lados e não olha para dentro de nós, né? O Emmanuel diz aqui, ó, os sentimentos do homem, né, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produzirão sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Então, né, quando ele fala de sentimentos, de propósito, nós humanos temos uma capacidade de realização que não é brincadeira. A gente pode tudo, né? Vocês vejam que em pouquíssimo tempo nós, né, para o bem e para o mal, né, nós dominamos o planeta, né? Existem muito poucos lugares neste planeta em que não existem humanos. Tem lugares que, vamos combinar, que tem humano até demais. Não é? Tudo empilhado, inclusive, né? Milhões de pessoas vivendo em uma área pequena, e quando você olha, você vê a história da selva de pedra, né? Muito asfalto, muito concreto, né? Nós destruímos mesmo a natureza em muitos lugares, né? O que você tem, male male, são algumas arvorezinhas plantadas em algumas calçadas, mas isso nem regra é, né? Tem muitos lugares aí, muitos bairros inteiros que você não tem uma única árvore plantada, né? E aí a gente está sofrendo agora, inclusive, a consequência disso, né? Quando acontece uma tragédia como essa que está afetando os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, é por causa disso, né, gente? Não dá para ficar impune, não dá para fazer com a natureza o que nós fizemos, né? E isso não repercutir de alguma maneira. A gente acho que até já conversou sobre isso aqui. São Paulo, que é onde nós estamos nesse momento, você que está nos ouvindo aí no Nordeste, você que está nos ouvindo no Japão, você que está nos ouvindo em outros muitos lugares, nós estamos aqui em São Paulo. São Paulo, durante muito tempo, aqueles que têm um pouquinho mais de idade sabem disso, era conhecida como a Terra da Garoa. Aqui todo dia, no final da tarde, garoava, né? Era normal, aquele chuvisquinho chato, né? Que deixa tudo meio molhado, era normal. Já não sei quanto tempo faz que isso não existe mais. Acho que décadas, talvez, que não existe mais, né? Uma coisa que era normal, garoava todo dia, né? Eu, criança, etc., garoava todo dia, né? Chegava, existia inverno, fazia frio, né? Existia verão, fazia um calor. Agora, verão, inverno é tudo no mesmo dia. Né? Aquela coisa do clima estável, como já foi, não é mais, né? Hoje você tem coisas acontecendo assim que são, de novo, infelizmente, consequências, né, de um descaso, de uma falta de preocupação, de uma falta de respeito com o lugar em que a gente vive. E
Mas assim, nós brasileiros principalmente, outro dia eu estava conversando até com a minha esposa sobre isso, Nando. Tem brasileiro em todo lugar, né? Quando você vê aí essas reportagens, os jornalistas, né, indo para outros países, etc., ele vai encontrar brasileiro em todo lugar. Né? E por quê? O brasileiro, nós brasileiros, né, o povo brasileiro, a gente já passou por tanta crise, econômicas principalmente, né, que a gente se vira, entendeu? O brasileiro, ele não passa apuro, não, ele não passa apertado, não. De maneira geral, o povo fica falando que o baiano é meio preguiçoso e não sei o quê. Gente, não é. O brasileiro, quantos, né? Quantos? Eu trabalhei com construção civil já na minha vida, né? E eu trabalhava basicamente com mão de obra que vinha, né, da Bahia, do estado da Bahia para São Paulo, para trabalhar. Ficavam aqui um determinado número de meses, etc., para juntar o dinheiro para voltar para lá para trabalhar as rocinhas deles, etc. Infelizmente, né, o Nordeste vivia de seca em seca, né? Ainda, infelizmente, ainda é assim. É um terreno, é uma terra extremamente fértil, mas que não chove, né? Irrigássemos essas terras férteis e seria o Nordeste, eu diria, o maior produtor, por exemplo, de frutas, né, no país. Como tem, né, o povo lá que está às margens do São Francisco, que consegue fazer essa irrigação, são os maiores produtores de frutas tropicais do país, exportam, né, exportamos as melhores frutas para o mundo inteiro, etc, etc. Ou seja, a gente só precisa, como o Emmanuel está falando, usar essas nossas ideias apaixonadas, usar esses nossos recursos, né, com consciência dirigidos para a prática do bem, para a produção sustentável, né, para usar isso de uma forma para que, como ele fala, não se impeça, mas pelo contrário, a gente trabalhe em prol da concretização dos propósitos divinos para a redenção das criaturas. Que criaturas? Nós, né? Para a nossa redenção. E aí, essas tragédias com as quais, infelizmente, a gente está lidando, muita gente, né, desencarnando, muita gente perdendo o que foi construído ao longo de uma vida inteira, né? E não só de si próprio, de muitas famílias aí, gerações, né, que construíram, que conseguiram comprar o terreno, que conseguiram construir a casa, que conseguiram mobiliar, que conseguiram, etc. Perdido, né? Em 30 dias, em 40 dias de chuva e tudo ficou debaixo d'água. Casas foram arrastadas, né? E infelizmente, nós vamos ter que todo mundo juntos ajudar esses nossos irmãos para que eles possam reconstruir e seguir em frente, né? Mas vamos seguir com o Emmanuel aqui? Não. Vamos, ele fala aqui que, de modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta da emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência, criando egoísmo fulminante. Aqui o perdão fala de dificuldades para expressar-se, ali a humildade pede a admiração dos outros. De novo, né? O Emmanuel, ele tem ele, como todo espírito, né, dessa envergadura, tem essa capacidade de sintetizar em poucas frases uma quantidade muito grande de conhecimento. Então, quando ele fala o amor que é interpretado a conta de emoções transitórias vinculadas aos sentidos materiais, né? Quantas vezes nas relações, inclusive, elas são complicadas, elas são estragadas, elas são atrapalhadas, essas relações,
por causa de sexo, por exemplo, né? De você, em função de prazer material que o corpo proporciona, né? Você deixar de lado coisas que, teoricamente nada, né? Coisas que são e deveriam ser consideradas como muito mais importantes, né? Eu não estou falando nem de casamento enquanto papel passado, mas eu estou falando de relações, né? Relações entre homem e mulher, marido, esposa, família, né? A construção de famílias com o nascimento de filhos, etc. Isso precisaria ser levado em consideração e com um cuidado maior do que, infelizmente, muitas vezes acaba sendo levado, né? Quantas vezes, em função de um prazer material de uma noite, né? Você deixa de lado o respeito, você deixa de lado, né, aqueles sentimentos que deveriam ser aqueles que realmente, enquanto espíritos encarnados nesse momento, junto de pessoas que foram colocadas, né, junto de nós, que foram eleitas como companheiro ou como companheira, esse respeito, esse cuidado, né? Essa admiração, que muitas vezes, infelizmente, tudo isso é deixado de lado em função de um prazer que muitas vezes não vai sequer durar muito mais do que, não é nem uma noite inteira, né? São alguns minutos lá de prazer que muitas vezes colocam relações, né? Que jogam fora mesmo, né? Destroem relações, porque não tem jeito de traições não serem descobertas, né, gente? Vamos combinar que essa história, ninguém vai ficar sabendo. Infelizmente, eu acho que hoje, inclusive, com celular, não tem jeito, vai ficar sabendo. O povo aprendeu a usar como é que é? Como é que chama, Nando? Que te dá a localização. GPS, né? Então, mas é pior, o Google Maps, me parece, entendeu? Eu tenho pacientes que fazem isso, ficam monitorando o companheiro pelo Google Maps, tá? Eu sei lá como, mas eu sei que dá para fazer isso no celular e aí a pessoa sabe exatamente onde ela está. Então, essa coisa de você liga, né? E aí pergunta, e aí, você está onde? Ah, eu estou no centro, não tá. Não tá porque eu estou vendo que não tá. E dá ruim. E, de novo, é trocar uma relação que deveria ser muito mais importante por minutos de prazer. É uma coisa assim que, se você for parar para pensar, raciocinando, não faz sentido. Ah, é mais forte do que eu. Como assim, gente? Né? Não, não é. Nós somos espíritos. E espíritos criados por Deus para alcançar a perfeição. Perfeição que será alcançada, segundo Jesus, através do exercício da caridade. Caridade que é benevolência, indulgência e perdão, mas é principalmente respeito. Respeito pelo outro, respeito por si mesmo, né? É um exercício constante de aprender a respeitar. Então, se ainda é mais forte do que você, começar a pensar muito seriamente nisso para fazer exercício, seria exercício de moralidade, né? Para fortalecer, e não é moral da boca para fora, não, tá, gente? Porque ninguém precisa ficar sabendo. É cada um consigo mesmo, né? É um exercício de caráter mesmo, sabe? De procurar. A gente ainda faz muita bobagem, né? Eu faço, você faz com certeza, e tá tudo certo,
né? Também não adianta, ninguém aqui está querendo ser bandeira de moral, tradição, família e propriedade. Não é isso, não. Entendeu? Mas é um constante buscar se aperfeiçoar. Se você mentia muito, procurar fazer isso menos, né? Procurar evitar fazer, até que uma hora a gente vai conseguir não fazer. E tá tudo, né? E vamos num processo constante, mas o mais importante é buscar esse melhorar todo o tempo, todo dia, todo momento, né? Não é essa coisa, eu não consigo. Claro que consegue. Quem fez a gente foi Papai do Céu. A gente consegue qualquer coisa. É tudo uma questão de realmente colocar como objetivo, né? Colocar como alguma coisa que a gente quer realmente alcançar. Se colocar desta forma, conseguiremos. Quando ele fala, né? Ele fala aqui uma coisa, essa frase eu achei muito interessante. Às vezes, quando você permite que esses sentimentos, né? Que essa coisa do prazer material tome conta do resto, se coloque acima do resto do que realmente são os valores mais importantes, você vai causar a perturbação entre dezenas de pessoas, né, para atender 3 ou 4 doentes. E é isso mesmo, né? Ou seja, não faz sentido. Não tem, não é de bom senso você fazer isso, né? Sabendo que vai dar ruim, inclusive, né? Pô, se a probabilidade de dar ruim é muito grande, não fazer, abrir mão de fazer, né? Estabelecer mesmo aquilo que é mais importante como valor, aprender a dar valor, né? Para as coisas, não esperar ficar doente para dar valor, não esperar receber um diagnóstico de uma doença incurável, sabe, que vai morrer para dar valor, não esperar perder para dar valor, né? De novo, é um exercício constante. Já ouviram essa frase? Pelo amor ou pela dor? Vamos buscar, né, na base, com bom senso, buscar ir mais no amor. A gente, infelizmente, escolhe, muitas vezes, sofrimentos que, poxa, não era necessário, a gente não precisava passar por isso, né? Bastava ter tido um pouquinho mais de cuidado. E essas tragédias, e essas dores, e esses sofrimentos não precisariam ter vindo, né? Aí ele terminou aqui, inclusive, esse parágrafo falando da fé que não é fé, né? Que é aquela fé que não é raciocinada, né? Que gera guerras, que gera guerras sectárias, né? E, com certeza, sempre que dá ruim é porque está baseada nos dois sentimentos que mais a gente precisa aprender a lidar, né? Que, de maneira geral, são o motivo, né? São a causa da maior parte das nossas dores, da maior parte das nossas dificuldades, da maior parte dos nossos sofrimentos, que é orgulho e egoísmo, né? Aprender a... Nós ainda somos, sim, e tem motivo, tá, gente? Lembrem-se, nós estamos no planeta de provas e expiações. Se estamos aqui, somos espíritos em provas e que precisam ainda passar por muitas expiações. Se precisamos passar por muitas expiações, é porque o orgulho e o egoísmo ainda prevalecem, né? É o meu primeiro, eu antes de qualquer coisa, né? O meu, os meus, e aí depois o resto se sobrar. É ou não é? A gente precisa aprender realmente a lidar de novo. Não necessariamente, veja, olha como, se a gente pegar essa tragédia do Rio Grande do Sul, olha como o nosso povo, de maneira geral, ele é muito legal, sabe? A gente está vendo doações do país inteiro, a gente está vendo voluntários do país inteiro indo lá, não é mandando alguma coisa, não, é indo lá mesmo, arregaçando a manga
ajudando as pessoas, trabalhando em prol das pessoas, sabe? É um trabalho voluntário muito grande. O brasileiro, de maneira geral, ele é muito bom. A gente dá conta de fazer muita coisa, né? Basta perceber a necessidade. Agora, de novo, que a gente possa fazer isso mais, né? Eu diria que hoje muita gente que nunca doou nada, de repente, pela primeira vez, em função de ver o que está acontecendo, né, no Rio Grande do Sul, fez a primeira doação. Que a gente possa transformar isso num hábito, sabe? Transferir para aqueles que precisam um pouco do que a gente tem. Não é do que sobra, é um pouco do que a gente tem. Para quê? Para diminuir a dor e o sofrimento dessas pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, não estão nem à nossa volta, estão do nosso lado mesmo. É aquela ideia de Jesus, né, de ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. Vamos aproveitar esse momento, então, e inclusive fazer as nossas vibrações, as nossas preces, né, Nando? Inclusive para esse povo que está ainda num sofrimento tão grande lá, depois de tanto tempo já. Debaixo d'água, né? Muito bem, então vamos para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Possamos esse instante, então, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus, que possam nos inspirar a fim de que possamos ter a consciência de que muitas vezes deixamos a exemplo de objetos metálicos, né, que vão ficando ali parados e vão enferrujando. Muitas vezes nós também, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, muitas vezes nós deixamos eles parados, estagnados, e é necessário que a gente amplie o nosso olhar, a nossa ação, o nosso pensar, o nosso sentir, e que possamos fazer o melhor possível com esse manancial de bênçãos que nós, muitas vezes, escondemos dentro de nós. Preciso que a gente trabalhe esse nosso interior e descubra essa capacidade ali escondida, armazenada, e que é necessário que a gente coloque em atividade, em ação, para que o primeiro beneficiado sejamos nós mesmos. Pedimos aos benfeitores espirituais que possam nos inspirar através dos campos intuitivos, possam nos emitir a nossa direção, energias boas, energias de encorajamento, para que possamos tomar as decisões de realmente fazer uma mudança em nosso comportamento, em nossa forma de ser e de agir. Senhor Jesus, que a tua bênção nesse instante também possa ampliar, através das vibrações que faremos agora, bênçãos àqueles que estão precisando de amparo, de luz, luz em seus pensamentos, luz em suas vidas, luz em seus movimentos, para que assim, Senhor, possam sair de situações de desamparo, situações de desafios maiores. Que a vossa luz alcance também além dos bens materiais que estão sendo enviados, do voluntariado que está acontecendo com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, possam chegar também as nossas vibrações, possam chegar também as energias de estímulo, para que possam sair muitas vezes de situações, não é? De tristeza, de ver que tudo está caído, então se levantar e reconstruir vida nova, olhar para hoje e para frente. Assim a gente deseja a todo o povo gaúcho, a todas as pessoas afetadas neste momento, não é, em que o clima nos trouxe essa surpresa, não é, não tão esperada dessa forma, mas esperada por nós, por aquilo que estamos fazendo com a natureza. Pedimos a tua bênção, então, Senhor, que possa ir mais além a todos os seres
a todos os lugares, a todos os lares, entre os nossos familiares e entes queridos, entre as pessoas ligadas a nós, da sociedade, pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso hemisfério, aqui da América do Sul, Central, América do Norte, a todos da Ásia, Europa, Oriente, da África e da Oceania, que a tua bênção possa abraçar todo o planeta, todos os seres, todos os reinos. Pedimos a tua bênção novamente, Senhor, não tão somente nesta hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, nós queremos convidar você para entrar no Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, a forma de você colaborar à distância para que outros irmãos possam receber o sinal da rádio, da TV, que é a missão da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Então entre no site, ó, amigosdaboanova.com.br, e também os telefones, né, que você pode falar com as nossas colaboradoras e colaboradores, 0800 12 018 38, e também o fixo 11 2458 3214. O WhatsApp também temos, anote aí, baixe no seu smartphone, 11 97 834 2246. Você quer fazer uma doação aí rapidamente, assim, ligeirinho, instantaneamente, espontaneamente? Temos o Pix. Então anote aí, ó, 11 97 261 0272. Venha colaborar aí e fazer do tesouro enferrujado um tesouro que se valida e que seja útil. Nosso querido Edson, vou ler aqui então mais um parágrafo. Eu vou ler os dois parágrafos, são pequenos, e aí a gente, né, espera os seus comentários, as reflexões. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Voltando um pouquinho, Nando, não dá para uma passagem como essa. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, sem lembrar do que acontece em muitas casas espíritas. E não é só em casas espíritas, com certeza em casas espíritas, eu estou falando de casas espíritas, como eu faço palestra, eu acabo conhecendo muitas casas. E por já estar algum bom tempo também, a gente conversa com muita gente, etc. Eu já vi isso acontecer várias vezes, né? É assim, aquela coisa daquele grupo, daquela casa, daquele centro que acaba tendo um dono, né? Ou não é dono, mas é a pessoa que determina, que resolve, sem a aprovação da qual nada acontece. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa de uma casa espírita, ele estava me falando: ah, não, estou saindo daqui, não vou ficar aqui mais não. Ah, porque eu consegui uma doação de não sei quantas coisas, etc. E aí falaram que precisavam da aprovação da diretoria, que fulano achava que não precisava. Como assim? Me esforcei para caramba para conseguir as doações, né? E em vez de usar a doação, vão comprar o negócio? Como assim? Né? Tá errado, não pode ser assim, que não sei o quê, blá, blá, blá. Eu vou sair, vou embora. Aí eu, inclusive, sugeri, escuta, meu querido, você já ouviu falar de Aconteceu na Casa Espírita? Né? É um livro assim que vale muito a leitura, etc. Porque muitas vezes apesar de as intenções serem sempre muito boas,
a gente acaba se deixando levar pelo orgulho e pelo egoísmo, né? Ah, não, porque eu fiz, né? Porque não sei o quê, que é o que está aqui, né? O perdão fala de dificuldades para se expressar e a humildade que pede a admiração dos outros, né? Aquela coisa do eu tenho muito orgulho da minha humildade, né? Não, perdoar não dá, eu não consigo. Como não, gente? Né? Se o grande objetivo é esse, menos eu e mais nós. Porque senão, e aí é muito interessante, né? Porque aí ele estava me falando, não, que eu já conversei com fulano, com cicrano, e eles também vão sair comigo, né? Nós vamos, se você for ver a quantidade de casa espírita que é fundada por dissidências de outras casas, é uma coisa de louco. É muito interessante. E a quantidade é muito grande. Ah, isso é ruim? Não, não é. Na prática, você vai tendo um número maior, né, de casas. Mas a gente precisa tomar cuidado, que é o que, inclusive, eu sugeri para esse nosso companheiro, né? Escuta, lembre-se que a tarefa é sempre mais importante, né? Que as pessoas são sempre mais importantes do que quem é o diretor, do que quem é o responsável, do que, né? A gente tem que tomar de novo muito cuidado. Emmanuel lembra a gente, muitas vezes o que realmente é importante acaba se perdendo, né? Em nome de, sabe, como é que você vai falar de caridade? Como é que você vai ficar falando de, né, do Evangelho de Jesus quebrando o pau? Porque quem que conseguiu a doação, né? Não, né, gente? Vamos tomar muito cuidado com isso, né? Porque como diz Emmanuel, os sentimentos que nos foram dados por Deus são sagrados. É o ouro, é a prata. Não sei se vocês sabem, ouro não enferruja, prata não enferruja, pode ficar meio pretinha, mas não enferruja. Não é que nem o ferro, que se corrói e enferruja, né? E por isso são sagrados, são herança, né? Que ele coloca aqui, como disse o apóstolo, né? É a nossa herança. Faz-se necessário, então, que a gente dê duro, que a gente trabalhe, que a gente batalhe para eliminar essa ferrugem, para deixar esse orgulho, para conseguir deixar o nosso orgulho de lado e lembrar que o importante é a tarefa, e lembrar que o importante são aqueles que são realmente beneficiados, e lembrar que o importante é que nós estamos nos colocando como servidores de Jesus. Não é da doutrina espírita, não é dessa ou daquela religião, não é dessa ou daquela casa espírita, não é dessa ou daquela igreja, não é desse ou daquele terreiro, não é dessa ou daquele templo, né? Nós somos todos servidores de Jesus, nós nos colocamos, a tarefa é realizada em nome dele e não em nosso nome. A gente não é falar disso, é agir de acordo com isso, né? E para isso, nos lembra Emmanuel, é fundamental, é indispensável que a gente, mais do que ler, mais do que decorar o Evangelho, que a gente realmente compreenda. Conforme a gente vai compreendendo e vai trazendo isso para a nossa vida, cada um no seu momento, cada um com a sua história, cada um com as suas necessidades, cada um, né, com seus desafios, etc. Mas para quê? Para que esses obstáculos, para que esses desafios possam ir sendo superados enquanto a gente vai de encontro a Jesus, como pede aqui o Emmanuel que a gente faça. Então, gente, que cada um, lembrando aqui desse tesouro enferrujado, item capítulo 24, né, do Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, que cada um de nós olhe para si mesmo, né, para a sua história, para os seus desafios, e procure o que está fazendo com que eu me deixe levar pelo orgulho, pela vaidade, muitas vezes. Será que eu realmente estou trabalhando em nome de Jesus? Eu estou me colocando como um servidor, pura e simplesmente? Porque se sim,
pode ser o que for, entendeu? As coisas acontecem, está tudo certo. E a gente segue em frente, trabalhando e servindo e fazendo o que realmente a gente veio aqui para fazer, ser melhor. Combinado, gente? Cada um aí no seu lugar, na sua tarefa, mas todos os dias buscando ser melhor. Beijo no coração de todo mundo, como sempre foi uma alegria e um prazer enorme. Até a próxima, viu, gente? Isso aí, ó. Eu só vou colocar aqui na tela para quem está vendo, ó, a série que o nosso Edson recomendou aí é The Chosen, The Chosen. Então, para quem está ouvindo, é Chosen, Chosen. Esperamos você, então, no próximo programa Alvorada. Muita paz, muita luz. Obrigado, Edson. E agora, aquele nosso tradicional tchau, 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 Edson. Nando. Tchau, Tchau, pessoal. Até a próxima. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.